Pai do Senhor, povo de Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Fiel é Deus para cumprir com a sua palavra. Deixar alguns irmãos chegar aí. Oh glória, caiu o celular aqui. Louvado seja Deus. Fiel é Deus. Meus irmãos, que Deus venha abençoar sua casa, sua família nessa noite. Que Deus venha abençoar seu ministério. Eu tenho certeza que as promessas de Deus ainda estão de pé para ser realizadas sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Temos que crer assim, e o nome dele será glorificado. Quero, nesse momento, compartilhar um texto para quem for ver esse vídeo, bem conhecido. Esse texto aí, ele se encontra no livro do evangelista Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas. E está no capítulo de número 1, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. E eu quero ler aqui no verso bem conhecido pelos irmãos, verso de número 13. Evangelho que segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 1. E o verso 13, que diz assim: O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Evangelho de Lucas 1, verso de número 13. Creio que todos os irmãos conhecem bem esse contexto aqui que o evangelista Lucas está relatando para Teófilo. Sabemos mais ainda que Lucas, ele apenas resolveu escrever para confirmar o que se havia já dito a respeito do que Jesus fazia e de suas maravilhas. Então ele resolve confirmar, escrevendo essa carta para Teófilo, relatando aquilo que Jesus tinha feito e confirmando o que se já havia dito a respeito de Jesus. E ele já começa contando a história desse sacerdote chamado Zacarias. A Bíblia vai dizer que Zacarias não tinha filho. Sua esposa, chamada Isabel, também era uma mulher estéril. Uma das coisas mais difíceis para um casal era não gerar filhos. Uma das provações maiores para o casal era não ter a continuidade da sua descendência. Isso entristecia muito. Porém, olhando esse texto e o verso 13 que eu li, eu vou entender que Zacarias, ele estava confiando que Deus poderia mudar a sua história. E a forma de Zacarias teve foi de orar, pedir, clamar, buscar a Deus em oração, para que Deus atendesse esse pedido. Eu, dentro do texto, também vou entender que havia dois desejos no coração de Zacarias. Primeiro, era prestar o culto de adoração
dentro do lugar do Santo dos Santos. O segundo era teu filho. A Bíblia não diz isso, mas particularmente eu vou acreditar que Zacarias orava para ter a oportunidade de entrar dentro do Santo dos Santos. Por que, pastor, você diz isso? Porque nesse período aqui havia muitos sacerdotes. Era uma quantidade grande. Então eles chegavam a lançar a sorte para ver quem é que entrava, mas também no meio desse sacerdote, nesse período aqui, havia muita corrupção. Homens que já tinham perdido a intimidade com Deus. Pessoas que já estavam fora daquilo que Deus tinha. E vou entender também nesse texto que Zacarias era um dos que Deus dá testemunho no texto. O evangelista Lucas vai dizer que ele era justo, um homem íntegro. E por essa razão aqui, Deus ainda não tinha se manifestado no meio do seu povo, através dos profetas. A presença de Deus, a voz de Deus tinha se calado por um tempo, para Deus começar a voltar a falar com esta nação. E a Bíblia diz que o tempo vai passando, e quando o tempo passa, se torna difícil da gente esperar o que Deus tem. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo hoje é crente que não sabe esperar o tempo de Deus. Crente que não sabe aguardar a hora de Deus fazer. Mas na Bíblia de Zacarias ele foi persistente. O tempo passa, ele vai ficando velho de idade e vai percebendo, mesmo sendo um sacerdote, e como sacerdote ele conhecia a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando se fala de Abraão, de Isaac e de Jacó, é porque as mulheres de Abraão, de Isaac e de Jacó também foram mulheres estéreis, mas mesmo assim Deus realizou um milagre sobre a vida deles como promessa. Vou entender que Zacarias, mesmo conhecendo essa história, houve uma fraqueza dele. Houve um momento de não acreditar no que Deus poderia fazer. O texto vai revelar então que é lançada a sorte sobre esse período, e Zacarias é escolhido. Eu vejo a alegria de Zacarias por participar, porque até ele voltar de novo aqui ia se demorar muito tempo, porque havia outros sacerdotes que precisavam estar dentro desse templo do lugar santo dos santos para prestar o holocausto ao Senhor. E a Bíblia diz que ele entra dentro do templo enquanto o povo orava fora do templo. O povo estava desejoso de ouvir a voz de Deus. E quando a gente perde a intimidade com Deus, nós não ouvimos mais a voz de Deus. Tem pessoas que já perderam essa intimidade, a comunhão. Não sente mais desejo de orar, não sente mais desejo de jejuar, não sente mais desejo de buscar a Deus, não sente mais força para isso. E nós precisamos retornar a ter essa comunhão com o Senhor, a orar a Deus, a clamar a Deus. Por menos que você não está ouvindo a resposta agora, mas o que você está plantando hoje vai ter fruto amanhã. Continue orando, continue batendo na porta, pedi, dai-se-vos-á, e aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Não perca essa intimidade com o Senhor, essa comunhão com Deus. Jesus ele nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta, né? Ele está dizendo, entra no lugar íntimo, porque no lugar íntimo eu também quero ter intimidade com você. E Zacarias então ele entra no lugar santo dos santos, e a Bíblia diz que o povo orando lá fora, clamando a favor de Zacarias, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, e o texto revela que esse anjo é Gabriel, aparece diante de Zacarias. Imagine o susto, né? O silêncio de Deus. Nenhum dos sacerdotes que entravam aqui não ouviram a voz de Deus, mas Zacarias foi escolhido para ouvir a voz de Deus. O único sacerdote nesse período aqui do início foi Zacarias para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor ele chega, ou o anjo Gabriel, chega falando para Zacarias que as orações dele foi ouvida. Quer dizer que Deus estava
respondendo à oração daquele que é íntimo com Deus. Porque quem é íntimo com Deus, quem continua tendo essa intimidade com Deus, ele vai ter resposta das orações dele. Ele vai ter resposta ao seu clamor. Vale a pena orar. E o anjo vai dizendo que ele vai gerar um filho e que ele teria que pôr o nome desse moço, desse filho de João. E a Bíblia vai dizer que Zacarias duvida. Veja bem, é o anjo do Senhor, é o anjo Gabriel que aparece com a notícia, com a resposta da oração. Mas ele duvida porque ele já se declara como velho de idade aqui. Ele já se declara que a sua esposa também já está velha de idade. Mas quando Deus determina, quando Deus ele age operando Deus, ninguém vai impedir. Quando Deus quer fazer, ninguém pede. Quando Deus quer levantar, ninguém pede. Quando Deus quer agir, ninguém pede. E eu tenho certeza que Deus ele está agindo ao teu favor. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo para fazer na tua vida. Se ele deixou nós passarmos um ano, uma virada de ano, estamos aqui, é porque alguma coisa Deus ainda tem para fazer sobre as nossas vidas. Zacarias ele duvidou. Se Zacarias duvidou da voz de um anjo, às vezes tem gente que vai duvidar da voz de um pregador, de um irmão, de uma irmã que é usada por Deus. Se o próprio anjo Zacarias não acreditou, imagine hoje em dia, em que as pessoas querem ver sinais, em que as pessoas querem que coloque as mãos na cabeça para entender que é Deus que está falando, em que as pessoas às vezes correm atrás de mensagens, de profetas. Eu estava imaginando hoje, eu estou lembrando daquele tempo que não precisava de trazer pregador de renome para o povo vir na igreja, não precisava de profetas que revelava cor de cueca nem número de RG para vir na igreja, não precisava trazer cantor de renome para que o povo vir na igreja, não precisava. Apenas o hino da harpa com o coração aberto de um verdadeiro adorador, Jesus já fazia coisas grandes. A oração, o povo entrava no joelho, orava a Deus, Deus abriu o céu, os jovens eram batizados com o Espírito Santo, transformado pela palavra, o povo glorificava o nome do Senhor. Hoje as pessoas precisam de sinais, coisa palpável, e a Bíblia diz que o justo, ele está falando do justo, viverá pela fé. E quem vive pela fé não é coisa palpável, são coisas invisíveis. Quem vive pela fé, ele ora a Deus e sabe que Deus está ouvindo a oração dele. Quem vive pela fé, ele entende que quando Jeremias diz clamas a mim, haverá resposta à sua oração. Jeremias aqui, ou melhor, Zacarias aqui, ele não acredita, mesmo sendo um sacerdote conhecedor das maravilhas do Deus que fez Abraão, a esposa de Abraão gerar, a esposa de Isaac gerar. Ele dá uma olhadinha aqui e diz: mas eu sou velho de idade, como que vai ser isso aí? Era como se ele dizer: não, é impossível de acontecer isso aí. Aí por essa incredulidade, a Bíblia vai dizer que Zacarias fica mudo. Zacarias, ele não fala, ele perde a voz. Aí eu vou entender, meus irmãos, porque é que tem muita gente muda na igreja, porque tem muita gente calada na igreja, porque quer ver sinais, não está acreditando mais no poder da palavra, porque a palavra é que renova a crente, a palavra é que levanta, a palavra é que faz o mover, a palavra é que transforma o homem. A palavra é que faz com que as pessoas sejam curadas. A palavra é que traz fé para o seu povo. E por o povo não acreditar mais na palavra, se torna mudo, não se glorifica, não adora. Estão achando que a igreja é apenas um lugar de passar um momento, um tempo. E por essa razão tem pessoas mudas espiritualmente no nosso tempo que nós vivemos, porque não acredita mais no poder da palavra. E a Bíblia vai dizer que ele sai, depois que recebe a notícia de que ele vai gerar um filho. A Bíblia diz que ele sai, o povo está orando, e Zacarias sai falando essa linguagem de hoje. Aqui está escrito que ele sai
fazendo gestos para as pessoas, mas não consegue falar por causa da sua incredulidade. E olha que ele conhecia a lei, conhecia o Velho Testamento, ele conhecia o poder da palavra, conhecia o poder de Deus, e ele sai mudo porque estava incrédulo. Mas se você está nesse momento aí me ouvindo e você está acreditando no poder da palavra, eu quero ministrar o que está escrito aqui na palavra. O Senhor, Ele ouviu a sua oração. Continue clamando, batendo na porta, tendo esta comunhão com Deus, porque vai ser gerado a bênção, vai ser gerado a vitória, vai ser gerado aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Ele é fiel ainda para cumprir com a sua palavra. Creia na sua palavra. E a Bíblia vai dizer também que Isabel, ela fica 5 meses depois que ela nasce, gera, fica grávida do filho, ela fica 5 meses dentro da sua casa, porque tem coisa, irmão, que não precisa espalhar, colocar no Facebook, colocar no Zap, e que Deus está fazendo. Não. A Bíblia aqui vai me mostrar que ela ficou 5 meses, sabe por quê? Porque ela saberia que não precisaria dizer, com a idade que ela teria, muita gente poderia não acreditar e atrapalhar a fé dela. Porque tem pessoas que querem atrapalhar, tem pessoas que não querem ajudar, tem pessoas que querem falar ao contrário. Deus está dizendo, você está acreditando mais no que o povo fala. Mas Isabel, ela fica isolada, ela fica de quarentena, vamos dizer assim, mas não por causa do mal da terra, mas sim aguardando o que Deus tinha preparado para ela. E a Bíblia diz que depois desses 5 meses ela sai. Eu quero fazer aqui uma analogia dentro do texto. Eu acredito que a vizinha olhava para Isabel e dizia: opa, Isabel está trancada em casa, acho que está decepcionada, porque Zacarias não está falando mais, a circunstância ficou difícil. Talvez as vizinhas ficassem curiosas, porque o que tem de gente curioso para querer saber o que Deus quer fazer na sua vida, está assim, irmão, assim, assim, assim. É melhor você ficar em silêncio, é melhor você ficar caladinho e entrar naquilo que está lá em Êxodo, que ele diz assim: calai-vos, porque esta peleja não é vossa. Então fique caladinho. Se Deus está falando, creia na palavra, creia no que Deus está dizendo, creia no que Deus vai fazer, mas continue tendo intimidade com Deus. Não é porque canta bonito que quer dizer que tem intimidade. Não é porque prega que tem conhecimento que quer dizer que tem intimidade. Não é porque dá uns pulinhos que quer dizer que tem intimidade. Não é porque você às vezes levanta a mão que quer dizer que tem intimidade. Tem muita gente levantando a mão, tem muita gente pulando aí, mas não tem intimidade nenhuma com Deus. Quem tem intimidade com Deus conhece a voz. Quem tem intimidade com Deus acredita no Deus que ele tem intimidade. Quem tem intimidade com Deus faz o que ele ordena você fazer. Não adianta cantar bonito, adorador é tudo que eu sou, e na hora que a circunstância vem ninguém quer adorar. Não adianta pregar bonito, mas quando Deus coloca você na circunstância, você quer desistir do seu ministério. Não é. Quem é íntimo de Deus confia na palavra de Deus. Quem é íntimo de Deus confia na promessa de Deus. Quem é íntimo de Deus, ele fala com Deus nas orações e sabendo que Deus vai responder a sua oração. Então a Bíblia vai dizer aqui que a Isabel, ela fica 5 meses sem falar para ninguém. Fica quieto, aquieta-te e saber que Ele é Deus e seria exaltado entre as nações. Aquieta-te, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele só tem que descansar. E quem é íntimo, descansa. Quem é íntimo, aquieta. Quem é íntimo, confia. E todos nós sabemos na história que nasceu o menino. E o anjo dá até o nome da bênção. Porque tem bênção que Deus vai dar nome.
e o nome dele será glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Meu amigo Noel está aí nos ouvindo lá de Santa Bárbara. Sábado nós estaremos aí. Deus abençoe, irmã Jaqueline. Deus abençoe, irmão Samuel. Um grande abraço. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Nosso irmão Joselito, em nome de Deus. Deus abençoe, irmão Joselito, seus negócios, em nome de Jesus. Deus abençoe aí nossa irmã Luciana. Vários irmãos aqui ouvindo essa mensagem. Eu acredito que essa mensagem ela vá dentro da simplicidade, irmão. Eu não quero aqui falar no grego nem no hebraico. Eu vim aqui dentro da simplicidade para dizer que as suas orações são movidas sim. E Deus tem algo para nos fazer. Passamos por circunstâncias difíceis em 2020, com toda essa pandemia que nós estamos vivendo aí e não acabou ainda. E isso não vai terminar tão cedo. Mas se Ele permitiu que você chegasse até aqui, é porque alguma coisa Deus ainda tem projetado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então continue, meu querido, continue, minha querida, orando a Deus, porque a tua bênção ela já tem até nome. Assim como Isabel, o anjo falou, o nome dele será João. A sua bênção também tem nome, mas precisa ter intimidade. E Deus está querendo que nós voltemos a ter essa intimidade com Ele. Deus está desejoso de continuar tendo essa intimidade com o seu povo. O povo de Israel foi escolhido por Deus para Deus ter intimidade com o povo. Mas o povo, às vezes, quando estava bem bom, o povo, às vezes, esquecia de Deus. O povo rejeitava o Senhor. Mas quando a coisa apertava, Deus levava para o deserto, o povo voltava a estar na presença do Senhor Deus. Porque deserto não é para destruir, nem para matar ministério, nem ninguém. Deserto é para revelar quem somos, o que temos aqui dentro. Se verdadeiramente nós somos íntimos de Deus, você vai passar por esse deserto dando glória ao nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos e tenha certeza que as vossas orações elas estão sendo respondidas. Marcilon, Deus abençoe, Marcilon, grande abraço. Que o Senhor Deus venha continuar lhe abençoando a sua casa e sua família, meus queridos. Amém? Zacarias orou por muito tempo. Zacarias clamou por muito tempo. Chegou o momento da resposta e ele estava desacreditado. Eu acredito que você crê que Deus ainda tem renovo na sua vida. Amém? Quero convidar você, terminando aqui, em nome de Jesus. Hoje eu estarei orando às 3 horas da manhã. Pastor, o senhor vai querer pedir para que eu mande pedido de oração? Não, eu quero convidar você para orar junto. A oração ela será ouvida. Esse negócio do povo ficar pedindo oração e depois não clamar. Oração é guerra, meu querido. Oração é peleja. Oração é batalha, é só para soldado valente. Se você desejar orar comigo 3 horas da matina, nós estaremos clamando a favor de alguns irmãos que estão enfermos com Covid, a favor da igreja, a favor das famílias, em nome de Jesus. Por quê? O anjo disse para Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir o nosso clamor e o nome dele será glorificado. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nossa irmã Nice. Deus abençoe. Que o Senhor Deus venha dar vitória para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Um abraço a todos. A paz do Senhor.